Hoje vamos falar de literatura. Chega de política, vamos falar de literatura que é muito mais interessante. E o entrevistado é o Jefferson Tenório, que está fazendo um enorme sucesso com o livro O Avesso da Pele, e que também é, merecidamente, o patrono da Feira do Livro de Porto Alegre de 2020. Essa Feira do Livro que vai ser virtual, mas o patrono é muito real. Jefferson, tudo certo? Como é que está curtindo esse sucesso todo? Tudo certo, Juremir. Olha, estou muito feliz aí com o livro e também agora com essa indicação, né, para o patrono. Estou me sentindo assim muito feliz e principalmente num ano como esse, né, o ano mais estranho aí das últimas décadas, né, mas me sinto muito feliz mesmo assim. Jefferson, vamos recapitular aqui para quem, por acaso, ainda não te conheça, o que está difícil. Tu nasceste no Rio de Janeiro, estás em Porto Alegre há quanto tempo e tu és professor aqui em Porto Alegre? Isso, eu sou do Rio de Janeiro, né, eu vim para cá com 13 anos e aí já são 30 anos de Porto Alegre, né, e sou professor aqui numa escola da rede privada. Mas eu atuo como professor já desde os anos 2000, né, início dos anos 2000, é que eu atuo como professor. Passei pela escola pública, né, e depois fui para a rede privada. Então foi mais ou menos essa aí a trajetória. Professor de literatura. Literatura, português e redação. Tu publicaste, se eu não me perdi nas contas, 3 livros, embora eu tenha lido 2. O, Uhum. o primeiro, que tu publicaste pela Sulina, né? O Beijo na Isso. Parede, e agora O Avesso da Pele. Qual é o segundo? O segundo é o Estela Sem Deus. Estela Sem Deus, claro, Isso, que foi publicado pela Zucchi. claro, exatamente. Agora, O Avesso da Pele está publicado pela Companhia das Letras, que é a mais poderosa editora brasileira, tem uma força incrível. Tu estavas assim imaginando que teria essa repercussão toda? Eu digo essa repercussão toda porque de fato é uma repercussão impressionante, com muita gente importante recomendando o livro, muita gente lendo e comentando o livro. Aham. Eu não esperava que fosse tanto, assim, né? Porque quando o meu editor, quando a gente terminou, né, a diagramação do livro e tudo, ele disse que ia começar a mandar, né, para os jornalistas e disse que ia ter, assim, um certo burburinho, assim, né? Mas nada do que acabou acontecendo, assim, né? E principalmente no meio da pandemia, né? Fazer lançamento online, então tinha várias coisas contra, né, para que o livro não tivesse uma repercussão. Mas daí aconteceu o contrário, né? Eu fiquei bastante surpreso assim com tudo que aconteceu, né? Que está acontecendo ainda, né? Eu li teu livro, fiquei impressionado com a fluidez da linguagem, porque não é um livro do tipo que fique inventando palavras ou desconstruindo a linguagem ou com um texto hermético e difícil. Não é um livro para, digamos assim, ganhar prêmios modernos. É um livro para ser lido, entendido, que trata de uma temática muito atual, fortíssima, que é toda essa questão do preconceito, do racismo. Claro, tem uma história muito forte, que é a história, né, do filho e do pai. Né? Um pai é assassinado e um filho que, de alguma forma, está tentando resgatar esse pai. É uma história absolutamente real. É, é real do ponto de vista social, né? Sociológico, se a gente pode dizer assim, né? É, as pessoas me perguntam também, né? O quanto tem de biográfico nesse livro. E eu sempre parto daquela ideia, né, de que como é uma linguagem, né, isto é, a gente inventa a realidade através da linguagem, né, então aí já tem uma barreira aí, né, de tornar alguma coisa biográfica, né, justamente porque a linguagem ela já está inventando uma outra coisa, né. Mas claro, tem alguns aspectos ali de material biográfico que acabam passando ali pelo meu livro, pelos personagens, e que, de certa forma, acabam sendo atuais, né? Com tudo isso que está acontecendo, e principalmente sobre as questões raciais, né, que está mais em evidência, né, essas discussões.
Mas o curioso é que quando eu comecei a escrever esse livro, lá em 2016, não se, claro, sempre teve, né, a violência policial, o racismo, né, mas eu não pensava assim que o livro fosse sair justamente, né, no momento em que se discute tanto, né, as questões raciais. Então foi uma confluência aí de temas, de assuntos aí, e aí o livro surge exatamente nesse momento, né? O teu livro ele começa mostrando muitos exemplos concretos de situações de preconceito racial. Por exemplo, o personagem que namora uma moça branca, personagem negro, namora uma moça branca ali, a Juliana. E, e ele sente, toda vez, vai na família da menina, e ele se Uhum. sente desconfortável, ele se sente objeto de piada sobre negros. Ele todo tempo tem um olhar que é enviesado, que é diferente, e que em poucas páginas mostra alguma coisa assim que a pessoa enxerga como é assim que acontece. Uhum. Eu quis fazer ali a construção, né, de como o racismo, esse racismo recreativo, né, ele acontece sim, de maneira muito natural, assim, com as pessoas negras, né, e também fiz questão de colocar no primeiro capítulo, né, que se chama A Pele, justamente para que o leitor já tivesse assim acesso, né, a esse tipo de discussão, para que logo adiante então ele passasse por essa epiderme aí da pele e aí chegasse então no avesso, né, que é o que eu de fato queria discutir. Então, no primeiro capítulo é mostrar assim mais, digamos, explicitamente, né, como é que se dá esse racismo. E já a partir do segundo capítulo, né, o avesso, daí as coisas se tornam mais subjetivas e também mais que fogem um pouco da temática racial e vão mais para as relações humanas, né? Então foi por aí. Vidas negras importam no Brasil ou dentro do racismo estrutural brasileiro acabam importando menos? Olha, acho que nunca importaram, né? Do jeito que a coisa anda, assim, enfim, hoje a gente conhece mais, né, do racismo em função das filmagens, né? As pessoas falam mais, existem as redes sociais, mas é algo que sempre aconteceu no Brasil, né? Desde muito tempo. Então, eu acredito que se o meu livro tivesse saído, sei lá, em 2024, 2025, infelizmente ele ainda seria bastante atual, justamente porque é algo que eu vejo que está longe ainda de haver uma solução, né? Eu acho que o Brasil ainda precisa implementar muitas políticas públicas, né, para os negros, educar as pessoas, né, ter atitudes antirracistas de fato, para que a gente consiga aí algum efeito assim. Mas eu infelizmente não sou muito otimista assim nesse sentido. O teu personagem mapeia rapidamente nessas cenas iniciais o tipo de coisa que faz parte de uma mitologia sobre o negro, por exemplo, nas relações sexuais, amorosas, se o cara é bem dotado, se tem um cheiro diferente, se Uhum. é insaciável, e também digamos assim, na mitologia esportiva, ah, negro Aham. não ganha competição de natação, mas ganha todas as de atletismo, de corrida. Tem um leque de coisas que se espiralam, que elas estão por toda parte e que são naturalizadas, mas que, na verdade, são manifestações de preconceito e que ferem quem é o objeto daquilo. Sim, ferem. E quem faz, né, a brincadeira, ou quem faz o comentário, acha que não é nada, né? Que, como se diz, que é mimimi, né? Que está fazendo vitimismo. Agora imagine uma pessoa que passa a vida ouvindo essas coisas, né? Essas questões. E a coisa da natação, né? Uma coisa que chama muita atenção, assim, né? Por que não tem negros, né, na natação? Bom, uma coisa óbvia, né? Porque fazer natação não é para qualquer um, né? Tem que ter uma estrutura e a gente entra na questão classista, né, dessa discussão. E quanto o atletismo, claro que precisa também de todo um aparato, mas ele seria, digamos assim, mais acessível, né, à população negra, né? Então,
O que a gente está falando aí são essa intersecção aí, né, do classismo e também do racismo. Então, eu acho que é um livro que acaba demonstrando, né, o quanto isso é muito natural ainda na sociedade brasileira e o quanto as pessoas negras sofrem com isso, né, e os efeitos também desse sofrimento depois nas suas relações, né, com as outras pessoas. Volta e meia aparece alguém, intelectuais até sofisticados, que sustentam o seguinte: não, o problema não é racismo, o problema é simplesmente classe. O negro é vítima de preconceito porque ele está na base da pirâmide, porque ele é pobre, porque ele é proletário. Mas Uhum. o negro é mais vitimado, vamos dizer assim, ele acaba sofrendo mais do que o branco pobre numa estrutura social como a brasileira? Eu acho que todo mundo sofre, assim, para começar, né? Todo mundo sofre, todo mundo vai ter seus sofrimentos, suas angústias, suas violências, todo mundo vai sofrer, né? Isso aí é uma coisa da vida. A questão é que os negros sofrem porque são negros, não porque são brancos, né? Acho que essa é a grande diferença, né? Porque sofrer são circunstâncias da vida, né? Isso as pessoas vão acabar se deparando com sofrimento, seja ela qual é a classe que ela tiver, ela vai sofrer com alguma coisa, né? Mas o fato de pessoas negras, pobres, sofrerem violências é pelo simples fato de ter uma cor negra, né? Tem o livro do James Baldwin, né, aquele Terra Estranha, em que o personagem branco, comentando, né, de um amigo negro que tinha morrido, ele faz essa constatação assim: mas nós nos criamos juntos, a gente passou pelas mesmas coisas, nos criamos no bairro do Harlem, né, somos pobres, eu não entendo por que ele sofria tanto. Daí uma outra, né, amiga dele branca, diz exatamente isso, né? Bom, mas acontece que as coisas que aconteceram contigo são circunstâncias da vida, né? O que aconteceu com ele é justamente porque ele era negro. Então ele não tinha escolha, né? Ele tinha que carregar isso para o resto da vida, ele não pode arrancar a cor da pele, né? Então é mais ou menos por aí. Eu sempre conto que eu, parte da minha adolescência, ali entre talvez naquilo que se chame de pré-adolescência, eu passei uma parte da minha vida numa ruazinha, chamavam Beco da Rivadavia, em Santana do Livramento. A minha família era a única branca daquele beco. As outras famílias eram negras. E eu me espantava com o seguinte: todo mundo era pobre, minha família inclusive, mas os meus amigos negros, eles eram mais pobres do que eu. E quando foi a hora de ir para a escola e tal, aos pouquinhos eles foram sobrando. Eu fui, eles não foram, eles tiveram que ir trabalhar antes. E daqui a pouquinho Uhum. eu fui fazendo um percurso e nós fomos nos separando, porque o percurso deles, embora fôssemos pobres, o percurso deles era mais difícil do que o meu. Isso é uma coisa que depois assim eu vim a entender. E aquelas coisas do tipo, por que eu podia ir no clube, nos clubes da cidade, e eles não entravam nos clubes da cidade, porque os negros não Uhum. entravam nos clubes da cidade. Tinha um clube dos negros. É uma coisa que sempre me marcou de pensar como aquilo era aceito como normal. Uhum. É muito naturalizado, né, Jurimir? Então, e a gente cresce, né? E é interessante porque os negros também não conta disso, né? É uma coisa tão naturalizada assim, e acho que essa é a grande violência, né? Essa naturalização, que as pessoas negras, eu demorei muito tempo para me dar conta de várias situações de racismo que eu passei. Só depois de muitos anos assim analisando, né, a minha caminhada é que eu pude olhar para trás e me dar conta, tá? Mas aquela situação lá foi puro racismo e eu não tinha me dado conta disso, né? Então é uma perversidade assim que faz com que a gente acabe naturalizando isso, né? O teu personagem é um professor, como tu. Então, isso não quer dizer que seja um relato autobiográfico. O Michel Houellebecq sempre diz, olha, nos meus personagens tem muita coisa que coincide comigo, mas a maioria e o essencial não tem nada a ver comigo, porque justamente é uma história de ficção. Mas o interessante é que traz também problemas do mundo escolar. Além de trazer Uhum, questões raciais, traz questões do mundo escolar. Por exemplo, a dificuldade de mobilizar uma meninada que muitas vezes tem tantas outras questões ou problemas e que não está ali focada na sala de aula,
para tratar de orações subordinadas. Sim, sim. Na verdade, o problema não é a oração subordinada, né? Mas é toda a estrutura da escola que faz com que o conteúdo seja dado daquela forma, né? Sem nenhum tipo de contextualização, né? Então, a precarização da educação faz com que os conteúdos, né, não chamem a atenção dos alunos. E isso, claro, na escola privada é um pouco diferente, assim, né? Porque há uma outra estrutura, né? Então, faz algum sentido, né? Mas na escola pública é bem difícil, assim, bem complicado. E é um personagem que eu fiquei pensando, assim, né? Se ele é um personagem que ele tem algum tipo de redenção quanto à sua profissão, né? Porque é um personagem que ele está se aposentando, né? Ele já está com mais de 50 anos, está arrependido, assim, de todo aquele tempo que ele passou na escola, dando aula. E aí, então, eu acho que o tipo de redenção que existe, né, no livro é ele ter continuado a dar aula, né? Porque tem um momento do livro ali que ele diz, né, muitos pararam, foram fazer outra coisa, desistiram, né? Mas ele era o tipo de professor que queria ficar até o fim, né? Eu acho que querer ficar até o fim, né, é um tipo de redenção, é um tipo de glorificação, né, dentro desse caos, né, que é o ensino público no Brasil. Jefferson, hoje tu és um professor, digamos, bem instalado na tua atividade, e agora tu és um escritor, certamente o escritor gaúcho hoje mais badalado no Brasil. Isso já te livrou de sofrer preconceito ou tu ainda experimenta situações em que, por as pessoas não saberem quem tu és, elas exercem preconceito sobre ti? É só eu sair aqui na rua, aqui no meu bairro, aqui no Bonfim, que eu já sou olhado diferente, né? Recolhem a bolsa, esse tipo de coisa, assim. Mas isso não me livra, não, de passar preconceito e toda essa questão. E é uma coisa que eu estou sempre atento também, né? E é muito difícil também, porque às vezes não é racismo, né? É simplesmente alguma situação mais rude, né, que a gente tem com alguém, assim, mas essa também é uma outra face, uma outra perversidade do racismo, né, de a gente nunca saber se de fato foi mesmo, né. Claro, tem umas que são bem escancaradas, né, mas tem algumas situações assim que são tão sutis que a gente fica naquela dúvida ali, né, mas será que ele me tratou assim porque eu sou negro, sabe? Mas assim, o fato de ser escritor, né, e está aparecendo aí não me livra, né, do racismo. Tem muita polêmica atualmente em torno da questão do politicamente correto e no que se refere à questão racial, tem havido muita discussão em relação a quem pode falar de quem. É a questão, por exemplo, do lugar de fala. Brancos Uhum. podem falar de negros ou não podem? O que eu digo, né, aqui no Brasil a gente tem um delay teórico, né, porque as pessoas estão discutindo coisas que já foram discutidas há muito tempo, né, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, são questões que já estão mais além, né, já estão discutindo outra coisa, né. E aqui no Brasil a gente ainda discute, né? Eu te chamo como é que é? De preto ou de negro? Pode falar mulato? Por que não pode? Sabe? Umas coisas assim tão básicas, tão, né? E o lugar de fala, ele também entra nessa seara, assim, porque eu acho que a Djamila Ribeiro já fez um grande favor, né? Escrevendo aquele livro Lugar de Fala. Eu acho que as pessoas têm preguiça de ler o livro como ele deve ser lido, né? Assim, de maneira atenta, vendo os argumentos, né? Porque senão a gente entra nesse lugar comum, né, do lugar de fala, de que é uma interdição, é uma proibição das pessoas de falarem, né? Ou seja, o lugar de fala não proíbe ninguém de falar, né? Isso é fascismo, né? Proibir alguém de falar. O que acontece é que o lugar de fala, quando um branco vai falar sobre negros, ele tem que entender que ele está falando de um lugar, né? Com todas as suas demandas, né? Com toda a sua história. Então, se ele está falando daquele lugar, ele tem que entender que ele não pode ser o dono da verdade, né? Ele pode ser até sócio da verdade. Agora, dono é difícil, né? E ele tem que entender que ele pode sofrer críticas em relação a isso, né?
uma coisa que não acontecia antes, né? Mas hoje as pessoas não querem ser rebatidas, né? Só que quando as pessoas são rebatidas, também daí vem o outro lado, que é o cancelamento, né? E daí rebater significa lacrar, né? Significa acabar com a pessoa, né? E aí falta o diálogo, né? Então é uma questão aí bem complexa aí, mas uma coisa que me deixa tranquilo é que na literatura não existe isso, né? A literatura, o lugar de fala não tem lugar. A literatura a gente pode falar de tudo e de todos, desde que com uma responsabilidade ética e estética, né? Então acho que aí dentro dos papéis sociais, o lugar de fala é interessante, né? Mas na literatura, no meu ver, não faz sentido. Tu foste escolhido patrono da Feira do Livro. Eu tenho a convicção, a certeza de que tu foste escolhido patrono da Feira do Livro, porque tu és hoje, certamente, o grande escritor do Rio Grande do Sul. Mas tu és o primeiro patrono, que eu saiba, posso estar enganado nessa informação, mas tu és o primeiro patrono negro da Feira do Livro. Isso tem um peso para ti, simbolicamente falando? É importante para ti ser o primeiro patrono negro da Feira do Livro? Bom, é bastante simbólico, assim, pessoalmente, para mim foi uma surpresa, assim, porque eu não imaginava que um dia na minha vida eu fosse ser patrono da Feira do Livro, né? Até em função das minhas críticas também que eu fiz à feira, por ter poucos autores negros, por também nunca ter tido um patrono negro, mas não era assim, não estava assim no meu horizonte um dia ser, né, o patrono. E aí quando eu recebi a notícia, né, eu senti que era um momento importante da feira, né? Eu acho que essa feira já é histórica por vários motivos, né? Pela pandemia, por ser totalmente online, pela curadoria também da Lutomé, né? Então tem todo uma diferença, né? Um diferencial das outras feiras, né? E aí então mais um patrono, o primeiro patrono negro, né? Então acho que isso é muito simbólico assim e também me dá uma responsabilidade, né, de representar toda uma população de Porto Alegre, né, que não se via representada, né, e que talvez o espaço da feira não fosse assim um espaço convidativo, né. Então eu fico feliz assim de ser um representante, mas concordo contigo, eu tenho a tranquilidade de dizer que eu sei que eu não fui escolhido pela cor da pele, mas sim pelo reconhecimento, né, do meu trabalho com a literatura e com o livro que eu venho exercendo já há pelo menos uns 20 anos. Eu não sei se eu estou enganado, mas eu percebi uma certa conexão, uma certa linha de continuidade entre o teu primeiro livro e este, entre O Beijo na Parede e esse livro, que é um pouco assim a Uhum. questão paterna. Estou errado ou não? Eu acho que sim, eu acho que, na verdade, o Estela Sem Deus também é uma continuação, né? E tem um rapaz da UFMG que ele está fazendo o doutorado dele nos meus 3 livros, né? E ele me chamou a atenção, ele escreveu um artigo, né, e me chamou a atenção que ele enxergou ali uma trilogia do abandono, né? Olha que nome bom, hein? Eu não tinha me dado conta, assim, disso, né? De ele perceber que o abandono nos personagens ali, ele acontece em 2 sentidos, né? Num abandono, assim, ruim, né, digamos, que vai fazer com que o personagem assim, sofra, né? E um outro tipo de abandono que faça com que os personagens cresçam, amadureçam precocemente, né? E ele enxergou isso nesses 3 livros. E aí, quando ele disse isso, quando eu li o artigo, eu pensei, nossa, acho que sim. Eles acabam se interligando aí justamente por essa questão do abandono. Além também de personagens que vão crescendo, né, ao longo dos livros, né? Então, no Beijo na Parede eu tenho um menino de 11 anos, no Estela Sem Deus, uma menina de 16 anos, e agora, no Avesso da Pele, é um rapaz de 22 anos. Então, é como se o João lá do Beijo da Parede tivesse crescido, né? Então, acho que sim, eles se ligam, né? Uma literatura escrita por negros no Brasil está vivendo talvez o seu melhor momento. Estou pensando assim em ti, no Itamar Vieira Júnior, em autores mais velhos do que vocês, como a Conceição Evaristo, mas talvez Uhum. nunca tenha se dado tanto espaço e tanta atenção a uma literatura escrita por negros como agora. Se a gente for pensar em outras épocas,
Sim, tivemos escritores negros importantes, mas talvez não uma concentração, um boom, uma atenção tão concentrada. Tu vês isso também? Ah, eu acho que sim. A gente chegou assim num patamar assim de visibilidade, né, de discussões, de espaços também, né, e que não começou agora, né. Eu acho que já tem toda uma demanda aí já de alguns anos, né, de feiras, de escritores, né, pedindo e demandando, né, que essas questões fossem, né, abordadas. Então, acredito que é um momento de ebulição, né? Não me parece que seja também uma questão de moda, né, de moda literária. Me parece que é uma tendência e que não há como voltar, né? Nisso eu sou otimista, assim, né? Eu acho que daqui a alguns anos nós teremos aí um panteão de escritores maior, escritores negros, né? Maior do que a gente tem hoje. E aqui no Rio Grande do Sul também, né? A gente está vendo aí vários escritores surgindo aí e eu acho que daqui a alguns anos teremos aí um bom time aí de escritores negros. Aqui no Rio Grande do Sul tem um outro escritor negro que eu acho que em breve tem tudo para estourar no Brasil, que é o nosso amigo Luiz Maurício Azevedo. Sim, sim. E o Luiz Maurício ele tem as duas frentes, né? Porque ele é um grande intelectual, então ele é um Sim, grande teórico, né? E também é um grande escritor, né? Então ele ganha aí nas duas, né? Mas certamente aí, a qualquer momento ele vai estourar, assim, e principalmente conseguindo deixar esse texto, que ele tem um texto híbrido, né, que coloca justamente essa parte teórica e a parte ficcional com bastante excelência, né. Então acredito que sim, daqui a pouco ele vai estourar aí. o sucesso normalmente traz junto, atrai um componente, eu te diria, negativo, mas que faz parte do jogo, que é a inveja. Ela já, ela já está te atingindo, tem muita gente já, assim, aqui ou ali, soltando farpas, protestando porque tu estás fazendo sucesso. Olha, não que tenha chegado em mim, assim, né, alguém me mandou os comentários quando saiu num jornal, da minha escolha, né, como patrono. Eu li acho que uns 2 ou 3 comentários ali, né, e os comentários assim, beirando ao racismo, assim, né? Mas daí eu li aquilo ali e disse, eu não vou ficar lendo comentário de jornal, porque, né, eu tenho que preservar aí a minha sanidade, né? Mas, assim, pessoalmente, assim, eu não sofri nada, assim, nesse sentido. Eu tenho recebido, assim, muito carinho, muito afeto, assim, das pessoas, né? As pessoas muito alegres também, com o livro, com a indicação para patrono. Então, nesse sentido, assim, eu tô bem, assim. A inveja, por enquanto, não chegou. Eu esqueci de citar também, imagino que tu concordes, outro nome que está, como se diz, rebentando a boca do balão e que vai fazer muito sucesso, que é o José Faleiro. Ah, sim, com certeza, com certeza. Ele tem um livro aí que já está para sair, né? Eu li o livro antes e eu acho que certamente aí, final do ano, teremos aí um outro grande nome nacional que vai fazer muito sucesso. E isso eu já falei para ele isso também. Porque isso é difícil. O Rio Grande do Sul tem ótimos escritores, mas alcançar uma repercussão nacional é difícil. Muitas vezes, mesmo publicando por editoras nacionais, a repercussão não chega. No teu caso, é uma repercussão realmente de ponta a ponta. É difícil mesmo, né? Isso acontecer. E acho que numa outra entrevista alguém me perguntou também como é ser reconhecido fora do estado depois ser reconhecido aqui, né? Que foi meio que aconteceu, né? De ter um reconhecimento nacional e aí depois veio o reconhecimento de ser patrono, né? E eu respondi que são reconhecimentos diferentes, né? Claro que a gente sempre gosta de ser reconhecido pelos nossos aqui também, né? Isso nos deixa bem, assim, né? Mas ser reconhecido nacionalmente eu acho que é bem importante. E também eu acho que são trajetórias de escritores diferentes, né? Estou falando de mim, do José Faleiro, trajetórias de pessoas que não estão naquele estereótipo, né, do escritor do Rio Grande do Sul, né, branco, mais velho, né, que
enfim, que geograficamente mora, né, em outros bairros, enfim. Mas eu acho que isso também acaba chamando atenção, né? Porque a gente acaba produzindo uma literatura que não é aquela visão que já se conhece, né? Então a gente acaba produzindo aí um outro tipo de literatura mais complexa, né? Porque a gente atravessa, né, a sociedade e atravessando a sociedade a gente consegue ter uma visão panorâmica, né, da sociedade. O Rio Grande do Sul tem um pouco isso. A valorização interna vem mais na medida em que tem a valorização externa. Então, esse negócio de fazer sucesso lá fora. Então, nesse sentido, o teu reconhecimento aqui agora vai ser muito maior. Agora, também tem uma questão que eu ia te colocar em relação à linguagem. Eu sou um fã de vários tipos de literatura, mas eu tenho muito apreço pela literatura para ser lida. E no Brasil, durante muito tempo, houve uma espécie assim de opção pelo texto hermético. Uma coisa assim meio rosiana. A tua literatura, ela não tem isso. Ela é uma literatura capaz de pegar qualquer leitor. Qualquer pessoa pode entender teu livro. É uma escolha estética consciente, objetiva. Sim, é uma escolha estética e eu lembro quando eu estava fazendo O Beijo na Parede, em 2006, eu acho, 2007, tava uma onda assim do pessoal escrevendo textos herméticos, né? A gente até brincava, né, que para ganhar os prêmios literários tinha que escrever difícil para os jurados não entenderem, né? Isso. E, e eu estava escrevendo um livro que contava uma história, né? E eu pensando, nossa, eu estou fazendo uma coisa que ninguém vai ler, né? Porque eu não estou nessa onda aí. Mas eu acabei fazendo do jeito que eu achava que é contar uma história, né? Então, a minha preocupação é contar uma boa história e, de alguma forma, prender, né, a atenção dos leitores. Mas no Avesso da Pele foi onde eu me permiti fazer mais malabarismos assim com o narrador, né? De fazer um narrador que circula, né, entre vozes narrativas, né? Então ele usa a segunda pessoa, ele usa a primeira pessoa, em alguns momentos ele usa a terceira pessoa, outros momentos também tem um narrador indeterminado. Então foi o momento que o livro que eu mais mexi assim na questão narrativa. Mas a fluidez para mim ainda é o mais importante. Legal. Gerson, deixa eu te perguntar ainda outra coisa. Tu fizeste oficina literária? Não, nunca fiz oficina literária e porque faltava tempo assim, né? Eu quis fazer oficinas literárias, mas como eu dava aula muito, né? Eu já cheguei a trabalhar 60 horas no estado e aí não tinha tempo para fazer oficina literária. Que eu acho que por um lado foi bom, né? Porque talvez eu não tenha, sei lá, criado algum tipo de técnicas muito quadradas assim, né? Mas por outro lado foi ruim também não ter feito oficina porque eu demorei muito assim para me acertar com a escrita. Eu errei muito, né, antes de chegar a escrever os romances. E talvez se eu tivesse mais orientação, assim, eu tivesse errado menos. Então foi bom e foi ruim não ter feito, né, as oficinas. O Luiz Gomes, nosso amigo, editor da Sulina, me falou, e aí tu vais me dizer se confere, teu próximo livro vai ser de poesia. Vai. Meu próximo livro é de poesia e ele é um livro assim que eu já estou mexendo nele há alguns anos, né? Eu não sou assim, não me considero um poeta assim, né? Mas tem alguns textos que me agradaram, mostrei para o Luiz Maurício, né? Deve sair, né? Pela figura de linguagem. Mas eu estou aí escrevendo os poemas e vamos ver no que vai dar aí, né? Eu imagino que atualmente estejam te convidando para muitas palestras lives, né? Palestras que tu não precisa sair de casa, mas daqui a pouquinho, esperando que a pandemia passe, que a vida volte ao normal, tu vais receber uma enxurrada de convites para palestras presenciais pelo país afora. E aí tu já estás te planejando para isso? Como é que tu vais fazer? Tu já estás assim pensando na possibilidade de viver de literatura e de não precisar mais ser professor? Ah, não, isso eu sou bem cético, assim, né? Não dá para viver de literatura no Brasil e vou continuar com a minha formação, né? Com a minha
profissão, né, de professor. E acho que eu vou, talvez, né, ter que diminuir um pouco as horas, assim, mas viver de literatura eu não acredito. Acho que funciona mais como um fetiche, assim, das pessoas, né, de acharem que lá começa a aparecer e aí começa a aparecer dinheiro, assim, não, mas não, não aparece tanto dinheiro assim, não, para eu ficar sem dar aulas, né. Uma vez eu encontrei no saguão da Faculdade de Comunicação da PUC, onde eu trabalho, o Paulo Scott, que é um escritor também que está muito conceituado. Sim, sim, um grande escritor. E o Paulo Scott, na época, ele estava largando o magistério para viver de ou para a literatura. Eu nunca mais encontrei o Paulo Scott pessoalmente. Não sei se ele conseguiu realizar esse projeto ou se ele voltou a ter algum outro trabalho, mas ele tinha essa ideia de conseguir se dedicar só para a literatura. Acho que o Daniel Galera também tinha isso. Embora com o Daniel Galera eu não tenha contato há muitos anos, não sei se ele conseguiu. Eu também não sei como é que eles estão agora, né, se conseguiram, mas estou para dizer que é bastante difícil, assim, ainda mais num país que a gente não recebe incentivo, não recebe bolsas. O escritor que quiser viver de literatura, ele tem que dar muito curso, ele tem que viajar, fazer feira, né? Então, ele tem que viver, de fato, para isso, né? Quem eu sei que vive de literatura é o Luiz Rufato, né? Nas conversas que a gente teve, assim, ele disse que vive e ganha mais quando ele viaja, né, para fora do Brasil. E o Cristóvão Teza também, né? Passou a viver disso. Mas, claro, inclui as Isso, palestras, inclui os prêmios, inclui. isso, Não é só de Mas eu, venda de livro. mas eu, como eu estou começando, assim, eu acho que vai demorar ainda um bom tempo aí. Mas é bom, porque eu gosto da sala de aula, acho que circula, assim, as ideias, né, eu gosto. Adorei a frase do teu filho, do João, que eu vi no teu Face, sobre esse negócio de ser patrono. Ou a pergunta que ele fez: patrono é o Ah, sim, presidente dos livros. Achei ótimo. é ótimo, né? Ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo, né, mas ele tá acompanhando aí tudo. Para finalizar, Jefferson Tenório, a tua literatura tem uma visada política? Como é que o escritor Jefferson Tenório está vendo o Brasil neste momento? Eu acho que sim, a literatura ela é sempre política, né? Ela sempre contesta as coisas, né? Ela discorda da vida, discorda da sociedade, ela incomoda, né? E eu acho que o meu livro ele vem nesse sentido assim também de incomodar, de causar desconforto, né? Acredito eu que não seja assim um livro muito palatável assim no sentido dos temas que ele aborda, né? Então são temas ali da violência, do racismo, enfim, uma série de temas ali que são políticos, né? E eu acho que devem ser políticos. Então eu fico feliz assim que as pessoas tenham reconhecido isso, tenham reconhecido também que ele não é um livro panfletário, que ele não é um livro sobre racismo, né? Ele é um livro sobre as relações entre pai e filho, né? As relações entre marido e mulher, e que, claro, são atravessadas aí pela questão do racismo e da violência policial, né? Mas eu fico feliz aí com esse reconhecimento, né, que tem acontecido. Mais feliz ainda de saber que vai ser adaptado para o cinema, né, e que também vai ser publicado em 2 países, né, na Europa. Em Então quais é um... países? Oi? Em quais países? Na Itália e Portugal. Ah, que beleza! Né? E já tem então também um contrato para transformar em filme. Isso, já tenho um contato para transformar em filme. Claro, né, essas coisas demoram e pandemia, né, e tudo isso aí, mas logo, logo teremos aí o avesso da pele nas telas. Que beleza! Jefferson Tenório, muito obrigado pela entrevista, sucesso mais ainda e parabéns pelo livro e por tudo que está acontecendo, merecido na tua vida. Eu que agradeço, Chureneiro. Nossa, fico super feliz de conversar contigo aí, sempre acompanhando o trabalho, desde lá do Beijo na Parede. Então, fico muito feliz aí de ter conversado contigo. Valeu, abraço, Valeu, tchau, até tchau. mais. Tchau.